Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades das semanas 2 e 3 do PET de Língua Inglesa do terceiro ano do ensino médio de 2021. Bom, nessa semana, pessoal, as semanas as atividades das semanas 2 e 3 vêm juntas porque são muitas atividades, ok? Nós vamos continuar trabalhando com a leitura e nessa semana vocês também vão estudar um pouco de gramática. Antes de começar com o conteúdo do PET, pessoal, eu vou fazer uma explicação sobre dois tempos verbais da língua inglesa, porque vocês vão trabalhar com eles nessas 2 semanas, ok? Que são o Simple Past e o Past Continuous ou Progressive. Em algumas gramáticas vocês vão ver Past Continuous, em outras Past Progressive, mas é a mesma coisa, o uso é a mesma coisa. Bom, na semana passada vocês estudaram sobre o Simple Past, ok? Que é aquele tempo verbal em inglês que a gente usa para falar sobre ações que já aconteceram em algum determinado momento do passado. Agora a gente vai falar sobre o Past Continuous ou Progressive. O Past Continuous ou Progressive, pessoal, ele é usado para descrever uma ação que estava em progresso no passado, ou seja, algo estava acontecendo no passado. É uma ação mais duradoura. E geralmente utiliza-se o Simple Past em contraste com o Past Continuous para enfatizar que se trata de uma atividade passada mais longa, ok? Então olha aí no exemplo, Jack was reading a book. Essa atividade está no Past Continuous porque é uma atividade que era mais longa, ela estava em progresso no passado, ok? Aí o que aconteceu? His phone rang. He stopped reading. He answered his phone. Então, qual é a atividade mais longa aí? Ele estava lendo um livro. He was reading a book. E depois essa ação foi interrompida por uma outra ação única, ok? Uma ação mais rápida, que é he answered his phone. Vou mostrar outros exemplos para vocês. Bom, então observem a imagem, o que vocês veem, né? Tem uma senhora com uma criança assistindo TV e de repente chega uma mulher. Então, they were watching TV when she got home. Qual ação é a mais longa? Were watching ou got home? Were watching é uma ação mais longa e o got é uma ação única. Outro exemplo, o que vocês veem aí na imagem? Uma menina está lendo um livro e o telefone toca. Então, she was reading when the phone rang. Qual ação é mais longa? Was reading. E qual ação é mais curta, né? Ou é uma ação única? The phone rang. Mais uma, bem improvável de acontecer, né? O que vocês veem aí? Um rapaz nadando e um avião caindo. Então, he was swimming when the plane crashed. He was swimming é uma ação mais longa. The plane crashed, uma ação única, né? O mais curta. Agora o que vocês veem? Tem um homem sentado num banco, mexendo no notebook, e de repente passa uma mulher e olha para ele. Então, o que estava acontecendo? He was checking his email when she looked at him. E aqui qual que é a situação, pessoal? O que vocês veem? Tem uma caixa no chão, né? E a mulher está fazendo um gesto de dor direcionado à caixa. Então, her back, while a box. Então, she hurt her back while she was carrying a box. Então, a ação que era mais duradoura, que era mais longa, é que ela estava carregando uma caixa. She was carrying a box. E ela machucou as costas dela enquanto fazia isso. Isso já aconteceu com vocês? Mais uma imagem, pessoal. O que vocês veem? Uma mulher está cozinhando, mas não está tendo uma experiência boa, né? Então, o que aconteceu? She burned herself while she was cooking. Excellent.
Mais outra situação bem improvável. O que que vocês veem? Tem um cara jogando tênis e de repente um tigre aparece. Então, he was playing tennis when a tiger attacked him. Ok, pessoal, então acho que ficou clara a ideia para vocês. O past continuous é utilizado para falar sobre uma ação que é mais duradoura, algo que estava acontecendo no passado, que estava em progresso no passado. E o past simple é uma ação única, uma ação mais curta, algo que aconteceu num determinado momento do passado. Agora que eu já trago para vocês o quadro gramatical trazido pelo Pat. E ao lado, pessoal, tem uma tabela com 3 colunas que vocês vão utilizar nos próximos exercícios. Novamente, pessoal, eu sugiro que vocês tentem fazer as atividades, pausem o vídeo agora e façam o exercício e depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se vocês acertaram ou não. Então, no primeiro exercício, vocês têm que combinar as frases das colunas A e B, usando while ou when, e a forma e o past continuous ou simple past. Então, pessoal, o que vocês devem fazer? Vocês vão analisar essas situações aqui nos quadros, nas colunas A e B, e deduzirem qual delas é uma ação mais longa, qual delas é uma ação que estava em progresso e qual delas é uma ação única, uma ação mais curta. Ok? Para combinar as frases de vocês, vocês devem utilizar o while e o when. While é enquanto e when é quando. Por exemplo, na primeira frase, Matt Damon and Ben Affleck grew up. They plan to make lots of movies together. Então, o Matt Damon e o Ben Affleck crescer, eles planejar fazer muitos filmes juntos. Então, qual dessas ações é uma ação mais longa, pessoal? Eles crescerem ou planejar fazer muitos filmes juntos? Que já traz o próprio exemplo. Então, enquanto o Matt Damon e o Ben Affleck were growing up, they planned to make lots of movies together. Então, enquanto eles estavam crescendo, eles planejaram fazer muitos filmes juntos. Então, na número 2, as frases são as seguintes. The director of Ocean's 11 called Matt watch a DVD at home. Então, qual dessas duas ações vocês acham que estava durando mais tempo, era mais duradoura? O diretor do filme Ocean's 11 ligar para o Matt ou o Matt assistir um DVD em casa? O Matt assistir um DVD em casa, né? Uma ação mais duradoura. Quando a pessoa te liga, é uma ação bem mais curta e uma ação única. E vocês devem utilizar when. Então, qual ação foi interrompida? O fato do Matt estar assistindo um DVD. Então, Matt was watching a DVD at home when the director of Ocean's 11 called him. Pode ser, pessoal, que vocês inverta a ordem das frases, ok? Das orações. Isso não tem problema. O que vai mudar talvez vai ser a pontuação, ok? Em alguns casos. Número 3, então, he ate his lunch, he read the whole script. Então, ele estava comendo almoço, estava almoçando. Já até contei a resposta para vocês, né? Então, qual dessas ações é a mais duradoura? Almoçar ou ler o script inteiro? Bom, então, enquanto almoçar é uma ação mais duradoura, certo? Então, enquanto ele estava, while he was eating his lunch, he read the whole script. Ambas as ações são duradouras, pessoal, mas aqui o que está querendo enfatizar é que enquanto ele estava almoçando, ele já conseguiu ler o roteiro inteiro, ok? Geralmente um roteiro pode ser uma página, pode ser menos, né? E o almoço pode durar um pouco mais, 20 minutos, meia hora. Número 4. Então, ele preparar para o papel de Mr. Ripley ou Ripley e ele começar a aprender piano. Qual dessas ações é mais duradoura, pessoal? Um ator se preparar para um papel ou começar a aprender a tocar um instrumento? Se preparar para um papel específico, né? Então, até porque
a aprendizagem de um instrumento musical, aprender a tocar um instrumento musical, essa ação é única. Começar a aprender. Depois o processo de aprender dura mais tempo. Então, while he was preparing for the role of Mr. Ripley, he started to learn the piano. Número 5. Então, ele fazer teste para Ocean's 11, Julia Roberts entrou pela porta. Então, qual dessas ações, pessoal, é uma ação mais duradoura? Ele fazer teste para um filme ou a Julia Roberts entrar pela porta? Ele fazer o teste para o filme, né? Então, he was auditioning for Ocean's 11 when Julia Roberts walked through the door. Tirem essa vírgula aí, pessoal, e coloquem when, ok? Foi um erro meu aqui. Na 6, ele filmar o filme A Identidade Bourne e ele começou o boliche. Qual dessas ações é mais longa? Ele está filmando o filme A Identidade Bourne ou começar a fazer boliche? Filmar o filme A Identidade Bourne. Aí no patch tá errado, viu, pessoal? Tá só a Bourne, mas seria The Bourne Identity, ok? Então, while he was filming The Bourne Identity, he took up 10-pin bowling, ok? No exercício 2 é também para utilizarem esse novo tempo verbal, pessoal, que traz uma história. O Simple Past mais o Past Continuous, eles juntos, eles são utilizados, a gente costuma utilizar muito eles quando nós estamos contando uma história, ok? Então aqui novamente eu sugiro que vocês leiam essa história inteira e vão analisando cada situação para saberem qual dos tempos verbais utilizarem. Os verbos estão entre parênteses e aí vocês devem colocar o verbo no tempo verbal adequado, né? Ou Simple Past ou Past Continuous, ok? Novamente, conforme pausem o vídeo, tentem fazer a atividade vocês mesmos e depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se acertaram ou não. Então, ó, every day James Lullaby travels to London. Yesterday he drive his car. Então, dirigir carro é uma ação mais longa ou única? Mais longa. Então, he was driving his car when he saw a dog. Então, ele viu um cachorro, foi uma ação única durante a condução de seu carro. He saw a dog in the middle of the road. The dog, the car closely when it... Então, o cachorro, observar, é uma ação mais duradoura. Então, the dog was watching, o cachorro estava observando o carro bem de perto, when it appeared, quando o carro apareceu. Então, James stop, essa é uma ação bem... o próprio nome já diz que ela é única, né, pessoal? Então, James stopped and got out of his car carefully. Então, ele parou e saiu do carro dele cuidadosamente. As he out the dog away from him. Então, enquanto ele estava saindo, aí já é uma ação mais duradoura, então nesse intervalo, enquanto ele estava fazendo essa ação, o cachorro correu dele, ok? Ran from him. Seria azul aqui o Simple Past, pessoal. James, aí voltar para o carro, é uma ação única ou uma ação duradoura? Única. Então, James went back to his car and opened the front door. Então, todas as ações são únicas. O cachorro correu do James, o James voltou para o carro e abriu a porta dianteira. While he... Esse while aqui já está indicando que é uma ação duradoura. He was getting in the car. Enquanto ele estava entrando no carro, the dog... Então, abordar. Abordar seria uma ação única. The dog approached it again. O cachorro abordou o carro. E sentar-se é uma ação única. Então, o cachorro... and sat down in the middle of the road. Então, o que aconteceu? James foi dar partida. Isso é uma ação única ou duradoura? Única. Então, James started the engine, but the dog didn't move, mas o cachorro não se mexeu. James jumped out of the car, então ele pulou para fora do carro e
Gritar com o cachorro. Uma ação única, né? Começou aquela hora. Shouted at the dog. E aí o cachorro... O que o cachorro fez? Foi uma resposta imediata. O cachorro latiu para ele e começou, started to run. James followed the dog while it was running in front of him. Então, o James seguiu o cachorro enquanto ele estava correndo na frente dele. Então, o cachorro correndo era uma ação mais duradoura. Suddenly, de repente, Então, de repente, uma ação foi interrompida. He saw two girls lying on the grass. Ele viu duas garotas deitadas na grama. Essas garotas bleed, sangrar. Então, they were bleeding, que é uma ação mais duradoura. James took out his mobile phone. Então, você tirar o celular, né, do bolso é uma ação única. E fazer uma ligação são ambas ações únicas. And made an emergency call. Agora, esse as aqui, pessoal, também significa enquanto. Isso já indica que é uma ação mais duradoura. Então, as he was trying to call the emergency, enquanto ele tentava ligar para a emergência, he noticed that there was no signal. Então, ele percebeu que não tinha sinal. Okay, doggy, said James. Where is the nearest hospital? Então, ele perguntou para o cachorro onde era o hospital mais próximo. Bom, agora no exercício 3, pessoal, saindo um pouco de gramática, traz um texto aqui motivacional falando sobre responsabilidade. Então diz o seguinte: read the title. Look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary, write it down and answer which information do you expect to find in the text. Então leia o título, taking responsibility, então aceitando responsabilidade. Pede para que vocês observem a definição de responsabilidade no dicionário de português de vocês. Eu usei aqui um print do dicionário Michaelis, que diz o seguinte, que responsabilidade é a qualidade de quem é responsável, é a obrigatoriedade de responder pelos próprios atos ou aqueles praticados por algum subordinado. Okay? Então, quando vocês veem essa definição, que é responder pelos próprios atos, que informação vocês esperam encontrar no texto, pessoal, antes de lerem o texto? Acredito, né, que vocês vão ler que nós somos, a informação que vocês esperam encontrar é que nós somos responsáveis por nossos próprios atos, né, e não outras pessoas. Na 4, what do you understand by saying I am responsible for my actions? Aí logo nesse primeiro quadrinho azul, pessoal, tem essas informações. I am responsible for my life, my choices, my attitudes, my feelings and my reactions. Então, se diz, o que a gente entende por eu sou responsável por minhas reações? Isso quer dizer que as minhas reações são minha responsabilidade. Eu que estou em controle delas e não outras pessoas. Então, elas são uma consequência das minhas ações. Ok? Então, eu sou o único responsável por isso. Now, 5. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. Então, o que quer dizer? Eu assumo a responsabilidade total da minha fala, eu não culpo e nem invento desculpas. Aqui aparece no terceiro quadrinho. I take full responsibility in my speaking, as opposed to blaming or making excuses. Isso quer dizer, pessoal, que nós estamos cientes das coisas que nós estamos falando e não devemos culpar ninguém nem inventar desculpas. Nós estamos cientes do que estamos falando. Depois na 6. Is it easy to leave the sentence instead of complaining, I focus on what works? Stop and think about problems you have been dealing with. Which attitudes that work can you focus while handling the situation? Então, no último quadrinho azul diz, instead of complaining, I focus on what works. Ao invés de reclamar, eu foco no que funciona. E aí a pergunta é a seguinte, pessoal. Então, uma resposta pessoal aí para vocês, até deixei aberto no Google Forms. É fácil a gente viver essa frase
Ao invés de reclamar, eu foco no que funciona. Parem e pensem sobre problemas que vocês têm lidado, com os quais vocês têm lidado. Vocês ficarem reclamando tem adiantado? Ou focar no que funciona tem adiantado? E aí pergunta o seguinte: que atitudes que funcionam você pode focar enquanto você está lidando com a situação? Pensem então aí na vida de vocês, pessoal, em problemas que vocês tiveram que lidar. Reclamar funcionou? Ou o que funcionou? Bom, agora traz um outro texto e lembre que na semana passada... Não, perdão, pessoal, isso aí é mais um texto ainda adiante. Então traz mais um outro texto, pessoal. Novamente, quando vocês forem fazer a leitura de um texto em língua estrangeira, leia o texto do começo ao fim, sem pararem para procurar as palavras desconhecidas, ok? Façam a primeira lida em inglês para verem que informações vocês conseguem obter dele. Então, tem cognatos no título desse texto, The Culture of Respect, a cultura do respeito. Então, pensem para vocês o que é respeito. Isso já vai ajudar vocês a provavelmente entenderem o que vai ser dito no texto. Cada pessoa pode ter uma definição de respeito, né? E depois de lerem o texto, pessoal, vamos para as atividades. O que vocês vão precisar fazer com essas informações do texto? What is the sense of belonging referred to in the text? Então, qual que é esse senso, essa sensação de pertencimento que é a qual o texto se refere? Aí logo no começo fala que todos os seres humanos têm uma necessidade de conexão, um senso de pertencimento e comunidade. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Significa é um sentimento de solidão, um sentimento de obsessão, é um sentimento de integração, né, à comunidade. Na 8, uma pergunta em português. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Então, foquem aí na palavra, passem os olhos pelo texto até vocês encontrarem as palavras poder e liberdade, que são power e freedom. E a informação que vocês precisam vai estar muito provavelmente próxima a essas palavras, né? Ainda mais que trata-se de um texto bem pequeno. Então, our power and freedom comes from... Então, o que vem depois dessas palavras é justamente a resposta que nós precisamos. Nosso poder e liberdade vem de esses dois lugares, essas duas coisas. O reconhecimento de que nós somos a causa e não a vítima. O reconhecimento de que nós somos a causa e não a vítima, nós temos o poder e a liberdade de escolhermos nossa resposta a qualquer momento e encontrar e usar nossa voz autêntica para nos expressarmos em nossa comunidade. O exercício 9, pessoal, eu achei muito mal elaborado, viu, particularmente, porque pede para vocês relacionarem as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto. Então, para vocês utilizarem essas mesmas palavras na forma como elas aparecem aí, sem nenhuma modificação, sem transformar um substantivo no adjetivo, no advérbio, num verbo, por exemplo, fica muito difícil. Então, a única forma que eu encontrei foi de usar todas essas palavras para resumir a ideia expressada pelo texto é: Our power and freedom comes from the recognition that we are the cause and not the victim, and we need to have a reaction of choice concerning our responses. Teria uma forma bem mais simples de dizer isso, mas utilizando as palavras dessa forma como elas apareceram, foi a única forma possível que eu encontrei, que é: nosso poder e liberdade vem do reconhecimento de que nós somos a causa e não o problema, e não a vítima. E nós precisamos nós precisamos ter uma reação de escolha com relação às nossas respostas. E aqui no exercício 10 nós damos continuidade à leitura da semana 1. Na semana passada falou-se sobre técnicas de estudo e quais técnicas são eficazes, na opinião de vocês, quais vocês utilizam. E aqui fala sobre uma técnica de aprendizado recordar e aprender. E aí pede que vocês leiam o texto e respondam a pergunta. O texto está em português mesmo, mas ele é bem útil para vocês, pessoal, porque pode
ajudar vocês com as técnicas de estudo. Talvez vocês estejam utilizando uma técnica que não seja eficaz e a técnica sugerida pelo texto pode ser muito útil para vocês. É interessante aqui que esse texto traz um gráfico também, ou seja, isso pode trazer mais detalhes. Então, depois de lerem o gráfico e o texto, o que seria o efeito de teste? Efeito de teste é quando se usam testes como ferramenta de prática de novo conteúdo, não avaliações. Mas isso seria a prática da recordação por meio de testes que traz grandes benefícios de memória. Então, você fazer testes com o novo conteúdo faz com que faz com que isso beneficie a memória de vocês, ok? Bom, então, pessoal, essa semana são todas essas atividades, por isso que as atividades da semana 2 e 3 estão vindo juntas, ok? São muitas atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem ou pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp, mas não fiquem com dúvidas, ok? Thank you so much for watching. Until next time.